Você tem que ficar olhando aqui pra pegar e me orientar, viu? Salve, salve galera! Pessoal, tô aqui com um ajudante aqui hoje, né? Um ajudante André aí. Meu escravo. Olha pessoal, aqui é um Moto G7 Plus, tá? Liga normal, tá? Só que liga. Chega no logo, tá? E desliga. Chega um pouquinho aí. Aí pessoal, desligou, tá vendo? Então aqui é o seguinte, galerinha. Sentei aqui, né? Eu mexi nele uma vez, aqui, né? Trouxe pra mim aqui uma vez, só que eu falei com ele assim, ó, aqui pode ser soft, tá? Soft ou botão power, certo? Só que agora, pessoal, ele trocou o botão power, né? Só que o aparelho continua reiniciando, tá? Então aqui, pessoal, eu fiz aqui uma busca aqui, tá? Uma busca aqui bem profunda mesmo. E consegui achar aqui o BO, tá? Nessa aqui, ó, na VREG, tá? O VREG é L6A, tá? Uma tensão controlada de 1.3 volts, tá? No caso 1 volt. Do BP, ó, FM WLAN. Então isso aqui, ó, é Bluetooth, tá? FM Wi-Fi, tá? 1.3 volts, então no caso aqui 1 volt, tá? Então vamos desmontar aqui o aparelho para vocês pegarem e ver aqui como é que tá aqui a situação, tá? Vou explicar para vocês direitinho, tá? Se no caso pegar um aparelho assim desse jeito aí, tá? Tentar resolver, né? Mete marcha, 100% de bateria. Que é o... Olha pessoal, aqui é o seguinte, ó. Eu mexi aqui, né, aqui no setor de carga, né? No caso aqui no FTV. Eu cheguei já a remover ele, né? Fiz um rebale, tá? Pra ver se o defeito era nele. E não era, tá? Aí comecei a olhar aqui no esquema elétrico, tá? E consegui achar, pessoal, esse capacitorzinho aqui, ó. Deixa eu ver ele aqui qual é. Esse componente, acho que é esse aqui, né? Do outro lado, né? Aqui. Eu achei esse danadinho aqui, galera. Deixa eu ver. Vamos ver aqui qual é. Esse C, pessoal, C. Esse C aqui, ó, 83, tá? 8332. Ele tá ao contrário. Ele tá ficando pra baixo aí, mas é ele mesmo, tá? Vamos ver de novo aqui. Não, é o C. Deixa eu copiar aqui, meu pai, porque tá muito difícil aqui. Tá ao contrário do esquema. Tem como virar ele? Tem não, né? Ao contrário, ele tá moço. Esse aqui, ó. Vamos ver aqui. Colar aqui. Então C, pessoal, C 2338, tá? C 2338. E ele aqui, ó, uma tensão regulada, tá? Uma VREG aí. Aqui, ó, vem aqui, ó. De 1.3 volts, tá? Então aqui é o seguinte, vamos aqui copiar ele. Vamos copiar aqui essa ponta 5.3 aqui. Vamos ver se vai ter que lembrar lá, essa raiva. Aqui, vamos colar aqui essa aumentatura aqui, né? Aí copia aqui, pessoal, copia e cola aqui na pesquisa aqui, né? Aí, ó, dá um próximo aí, ó. VREG tá L6A 1.3 volts, tá? Então aqui, pessoal, é o seguinte, dá pra pegar e descobrir que realmente é essa malha aí. Foi o que eu fiz, mas remover o CI, tá? Porque tem que ser que arrancar fora, não tem jeito, tá? Porque ele não pode deixar tensão. Uma tensão muito baixa aí, né? Pode ser que danifique a malha, então preferi remover o CI, tá? E vi onde é que era, tá? Certo? Então eu arranquei fora aqui o CI, beleza? Aí arranquei fora o capacitorzinho, né? E o CI, né? Aí continuou o curso, certo? Então eu peguei um próximo na linha, achei aqui esse capacitorzinho aqui, galera, ó. Esse aqui, ó, esse C4708, vamos colocar lá aqui no layout. Vamos colar ele aqui. Aí pessoal, ele aqui, ó. Baixo, vou dar uma chutada aqui, mais minimizar aqui, né? Ele tá aqui, galerinha, ó.
Ele tá aqui em cima aqui, ó. Tá? Ali é tudo ao contrário, tá? Essa placa aqui é meio cabulosa. Aquele lá é esse aqui, tá? Esse aqui, ó. Então aqui, ó, achei aqui a malha certa, tá em curto. E outro, um motivo na escala de bico aí, ó. Vem aqui, ó. Certo? Bipando dos dois lados aí, tá? Bipando os dois lados. Aí, ó. Só que tem o seguinte, galerinha. Pra pegar e saber realmente quem era que tava com defeito, se é o CI ou componente, foi o que eu fiz. Deixa eu enxugar aqui um pouco. Aqui, pessoal, ó, tem esse resistorzinho aqui, tá? Que tá em série. Beleza? Olha ele aí, ó. Então, esse resistorzinho aqui em série aqui, ó, que é aquele R4736, tá? Ele tá em série, né? Então, pessoal, para saber se era o CI ou ele que está em defeito, foi o que eu fiz. Porque aqui, ó, antes de pegar e explicar, veja só. Aqui tem ele aqui, ó, certo? Na malha, né? Tem esse resistor aqui, ó. Também ele tá bipando. Tem esse aqui, ó. Tem esse aqui, ó, certo? Então, no caso, tem 1, 2, 3, 4, 5 componentes, pessoal, bipando. Então, aqui, pessoal, é muito fácil. Para eliminar se é o CI ou o capacitor, o que você faz aí, ó? Vamos tirar fora aqui, pessoal, o resistor, tá? Vamos tirar fora aqui, tá? Vamos eliminar. Aí 50%, tá? De um lado para o outro, tá? Então, no caso, eu remover aqui o resistor, né? Removendo aí. Então, agora aqui, de novo, aqui, montinho aqui na escala de bip. Vamos ver, pessoal, o lado que bipar é o curto, tá? Então, aqui, ó, parou, certo? Parou de bipar. Se parou, então tá pra cá, ó. Então, pessoal, se tá pra cá, então só tem ele na malha agora, tá? Só tem ele agora. Se tá bipando, vamos arrancar ele fora, tá? Vamos tirar ele fora aqui. Vamos ver se vai continuar. Se continuar, ele tá interno, tá? Vamos remover aqui. Aí, removido. Vamos colocar aqui um pouco de estanho para pegar aí. Fica melhor. Então agora vamos ver, pessoal, se saiu o puto, tá? Se saiu o puto aí, show de bola. Aí, galerinha, ó. Saiu o puto, tá? Então no caso ele tá bipando, tá? Ele tá causando um problema aí na placa aí, de ficar reiniciando. Vamos colocar aqui o resistorzinho. Vou colocar o resistorzinho aí. Resistor colocado. Agora aqui, galera, é o seguinte, tá? Vamos colocar outro componente no local, tá? Porque foi removido. Então, vamos aqui no esquema elétrico, tá? Vamos ver aqui, ó. Olha, galerinha, ó. 47 nanofarad, tá? No caso, vou vir aqui, ó. Vou vir aqui, ó. 47 nanofarad. Vamos minimizar aqui. Vamos procurar aqui uma placa e baixar esse componente, tá? Vamos aqui no G5S aqui. Vamos aqui no esquema dele aqui, ó. 47 nanofarad. Então vamos colar aqui, certo? Procurar o danado. Então próximo. Não foi possível. Foi possível. Então vamos fechar aqui, né? Vamos fechar a guia atual. Aqui, meu pai, cadê? Vamos ver agora aqui no G4 Plus. Se tem ele. Deixa eu ver. Vamos aqui no G2, para ver se nós conseguimos achar. Esquema elétrico. Aqui, vamos colar aqui. Não tem.
aqui, pessoal, o W, olha, ó, setor também de Bluetooth, tá? Então agora aqui, ó, vamos pegar aqui o componente, tá? Vamos copiar ele. Mas aqui é o C4710. Debitado aqui, ó. C4710. Olha lá. Vamos dar um zoom. Bingo. Vou pegar a placa sucata agora aqui, né? O cara não tem, acho um bocado dela aqui, ele achou quebrada ainda. Vamos ver aqui. Quebrado. Chegando aqui. Se o cara fazer outro vídeo para procurar uma placa do modelo, o cara vai achar tudo na hora. Pessoal, aqui é tudo natural, tá? Não vai esquentar com isso não, que aqui é tudo natural. Negócio de encenação não, porque é trampo do dia a dia. Então, desse jeito. É isso aqui, galera. Então vamos arrancar ele fora aqui, né? Esse danadinho aqui, ó. Vamos tirar aqui fora aqui, né? E colocar lá. 47 nanofare, tá, pessoal? Tirar. Colocar ele aqui. Colocar esse danado aqui de novo, vamos lá. Vamos lá. Aí, tá colocado no local. Vou esperar um pouquinho para fazer a limpeza aqui, né? Mais uma vez, vou dar um calorzinho aqui para soltar bem aquele restorzinho ali que tá meio de fora. Então vamos aqui de novo. Fazer aqui a limpeza. Tá limpo aí, né? Vamos lá, pessoal, vamos fazer aqui agora. Vamos ligar aqui novamente, né? Vamos ver se vai reiniciar o aparelho. Se ele vai startar normal aí, tá? A bateria aqui. Pessoal, é o seguinte, tá? Eu vou falar aqui pra vocês, nem falar, vamos falar aqui. Essa bateria aqui ela tá quebrada, certo? Ela quebrou esse pino aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que eu joguei fora, né, o negócio lá, né? Joguei fora. Aqui é o seguinte, galerinha. Aqui quebrou, certo? Vou limpar aqui pra vocês verem. Aqui quebrou, certo? Não estava conseguindo ligar o aparelho. Beleza? A bateria que é nova, né?
Legal. Ele comprou, né? Só que infelizmente quebrou aí, tá? Quando ele mexer lá, quebrou. Então aqui é o seguinte, galera. Para pegar e restaurar essa bateria aqui, ó. Eu peguei um flex, tá? Um flex do Samsung A10, tá? Eu removi aí, ó. O conectorzinho aí, tá? E coloquei lá, deu certo, beleza? Então fica a dica pros colegas de bancada aí. Encaixou perfeito. Vamos colocar aqui a tela aqui. Vamos ver se tá ligado, só. Tem que ligar agora, tem que ligar, tá? E não reiniciar, tá, pessoal? Não desligar, né? É, não desligar, liga, né? Tá reiniciando, não desligar, né? Vamos ver aí. Ele vinha até aqui e desligava. Acho que vai reiniciar agora, velho. Aí, pessoal, reiniciou, ó. Quer dizer, iniciou que liga, tá? No logo aí. Esperar que isso aqui dessas. Esse desenho aí que bicho demora pra caralho, essas loucas. Pelo amor de Deus, o cara passa o braço, cara. Passei o braço, espera um pouquinho, viu? Segundo round. Aqui é ao vivo, pessoal, sem cortes. Jesus Cristo. Pelo amor de Deus. Depois, ela que tá ruim, o que é? Tá zoada essa tela aqui, tá tela. Ah, foi. Tá ruim aqui o teclado, o touch, né? Vamos ver aqui. Só vai estar ruim o touch, tá? Então tem que trocar a tela. Trocar a tela que tá ruim o touch. Então, essas aí, essa aqui jogou normal, né? Tá voltando aqui, tá? Tá ruim a tela mesmo. Não tem nenhum teste aqui que se tivesse. Então, o que importa é que ligou aí, né? Nossa, cara, não tem uma tela pra fazer um teste aqui, mano. Você tá bloqueado, né? Tem que remover conta, eu acho. Então, pessoal, é isso aí, tá? Então deu certo, ó, agora foi aí, ó. Ficando sozinho, pessoal. Tá ruim mesmo a tela, viu? Tá ruim mesmo. Então, galera, todo mundo com Deus aí, tá? Deixa seu comentário, seu like aí, se inscreva no canal pra dar aquela força pra nós. E até a próxima.